Oi, tudo bem? Meu nome é Igor Aracax, sou médico oftalmologista especialista em plástico ocular e hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante. Se o seu olhar parece que envelhece mais rápido que o resto do rosto, isso tem um motivo. A região ao redor dos olhos tem características únicas e especiais e por isso é uma das primeiras regiões a mostrar envelhecimento. Hoje eu vou te mostrar de forma simples e objetiva a ciência por trás disso e o que realmente acontece com a anatomia das pálpebras ao longo do tempo. Então vamos começar pela anatomia. A pele da pálpebra é a mais fina do corpo inteiro, então ela vai ter menos colágeno, menos glândulas sebáceas e menos suporte estrutural por consequência. Além disso, ela é uma estrutura que se move o tempo inteiro, cerca de 15 a 20 mil vezes por dia. Então ela tem um desgaste natural mais acentuado do que o resto do corpo. Quando a gente junta pele fina, menos colágeno e movimento repetitivo o tempo inteiro, a gente tem um cenário propício para o envelhecimento precoce. Com o tempo, essa pele perde elasticidade, começa a sobrar e começa a aparecer sobre os olhos, dando aquele aspecto de cansado, não deixando que a maquiagem apareça do jeito que você quer. Uma outra coisa importante que ninguém explica é que o envelhecimento da região do terço superior da face, ela não acontece de forma uniforme. Ela começa geralmente pela região lateral e depois vai progredindo para as regiões mais centrais, porque as regiões laterais elas têm menos suporte estrutural do que as regiões centrais. Então, é normal muitas pessoas que reclamam do olhar cansado, elas terem uma sobrancelha mais caída, que dá aquele aspecto de entristecido, aquele aspecto de cansado. Quando a gente entende essa forma do processo de envelhecimento, fica muito claro que tratamentos genéricos eles não vão funcionar. Então não adianta, não tem fórmula mágica para resolver o problema do envelhecimento do terço superior da face. A gente precisa avaliar caso a caso e ver o que é importante para cada paciente. Outro ponto importante é que não é só a pele que envelhece. Os músculos, o tecido de gordura, os ossos, tudo isso muda ao longo do tempo. A gordura ao redor dos olhos, ela desloca e ela vai para frente, ela protrui. Então começa a aparecer aquelas bolsinhas mais gordas. O músculo ele perde a tonicidade, então ele vai ficar mais afinado. E até o osso ele sofre reabsorção e em alguns lugares ele diminui, trazendo uma perda de volume expressiva e significativa. Tudo isso, quando a gente junta, contribui para aquelas queixas mais normais dos pacientes que procuram a cirurgia de plástico ocular, que são o quê? Bolsas, rugas bem marcadas e aquele olhar fundo, cansado. Por isso, tratar o olhar não é só tirar excesso de pele, igual muita gente acha. É entender a anatomia como um todo e repor o que é necessário para cada parte. Agora, tudo isso depende muito do seu dia a dia. Alguns hábitos que a maioria das pessoas tem aceleram muito o envelhecimento do olhar. Entre os principais deles, a gente tem a exposição solar sem proteção, tabagismo, o excesso de estresse, pouca ingesta de água, noites mal dormidas e uso excessivo de tela. Cada coisa dessas é um tijolinho a mais que vai colocando e vai aumentando o processo de envelhecimento. Então, quando a gente para pensar nisso tudo, a grande pergunta não é qual é o melhor tratamento, de uma forma genérica. A grande pergunta é qual é a melhor forma de tratamento para a fase em que eu estou do meu olhar e para mim. Em alguns tratamentos clínicos mais simples, eles resolvem muito bem o seu problema. Em alguns outros casos, vai precisar de uma cirurgia. Às vezes uma cirurgia simples de remoção de excesso de pele também resolve. Mas às vezes a gente vai precisar de cirurgias mais complexas e de técnicas associadas a tecnologias que tornam seu tratamento mais completo e trazem resultados mais naturais. O grande segredo disso tudo está no diagnóstico correto e no planejamento adequado para você. Agora que você consegue entender por que o olhar começa a envelhecer primeiro, fica muito fácil de identificar o momento certo de agir com segurança e planejamento. Se você quiser entender seu caso com clareza e quiser saber qual que é o tratamento ideal para você e para o seu tipo de envelhecimento, agende uma avaliação. Se esse conteúdo te ajudou, curta o vídeo, se inscreva, ative o sininho, que toda semana a gente traz temas relevantes de plástico ocular, envelhecimento e rejuvenescimento com segurança para você.